Boa noite, pessoal, que segue aqui o perfil da revista Unquiet. Meu nome é Eric Sadal, eu sou consultor da revista e hoje eu tenho um bate-papo muito especial aqui para vocês. A gente vai receber o Fábio Porchat, um cara que dispensa apresentações, mas eu vou fazer mesmo assim, eu prometi para ele, ele está entrando aqui já já. Espera aí. Porchat está entrando já. Fala, Porchat. E aí, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo. Eu tô, na verdade, em trânsito, porque eu tava filmando. Tô fazendo um filme com a Sandy agora, Evidências do Amor. E aí, pra gente conseguir fazer a live, eu falei, tudo bem, eu vou no carro fazendo a live, tá tudo certo. Legal, melhor assim. Bom, eu ia fazer uma apresentação sua, né? Ia começar dizendo que você dispensa apresentações. Todo mundo que soube que ia fazer esse bate-papo com você hoje me disse assim, cara, eu sou fã dele desde que ele cismou com a Judite. É... Bom, Porchat, ator, roteirista, produtor, Porta dos Fundos, Papo de Segunda, tá em cartaz em São Paulo com a peça Histórias do Porchat. Até quando fica, Porchat? Eu fico de sexta a domingo no Shopping Eldorado até o final de outubro. Então tá lá, até os ingressos estão esgotados até julho, então o pessoal já começa a se antecipar aí, compra os ingressos aí na Simpla para garantir aí que dá tudo certo. Agora para confirmar o nome da peça, para não falar errado, né? E tava lotado, tá quase tudo lotado, né? Não, é isso, já está esgotado. Maio, junho está esgotado. Tá só a partir de julho que já está vendendo, inclusive já está disponível. Pessoal, quem quiser comprar, histórias do Porchat, minhas histórias de viagem, exatamente isso. A ideia é pegar as histórias de viagem, das viagens doidas que eu faço pelo Brasil, pelo mundo, e joguei no teatro para o povo dar risada. E eu comecei falando aqui que você assinou a matéria de capa da gente, da última edição da Unquiet. Essa eu acho que é a sua quarta matéria pra gente, né? Não, na verdade é a segunda, a terceira vai sair agora que foi Zambia e Zimbábue. Tempo, a gente tem tanta coisa aqui já. Bom, seguinte, e você é um cara que já foi para o Ártico, que eu sei. Eu queria que você começasse contando sua vontade de ir para a Antártica. Fazia tempo que você tinha vontade de ir? Então, na verdade, nunca tinha me passado pela cabeça. Talvez eu nem soubesse exatamente que dava para ir tão fácil assim para a Antártica. Porque eu lembro que um dia num show meu, há muito tempo, um cara apareceu e falou: pô, Fábio, quero que você faça show lá para o pessoal, para os pesquisadores brasileiros da Antártica. E eu perdi o contato do cara, nunca mais consegui falar. Eu falei: pô, não acredito, perdi a chance de fazer uma viagem única. E de repente, eu descobri que é moleza fazer que tem uma série de navios que saem lá do Ushuaia e que vão direto para a Antártica fazer esse passeio que pode ser, que varia de 10 dias, tem 14 dias, tem mais tempo, porque são 2 dias só para atravessar o Drake e 2 dias para atravessar de volta o Drake. Então você já perde nessa brincadeira 4 dias, então não dá para ser rapidinho, né? Como que você se preparou para atravessar o Drake? Você ficou ansioso? Eu tenho um monte de gente que conversa que fica muito mais ansioso antes da viagem. Eu não sou de enjoar em barco. Todo mundo que fala assim, eu não gosto muito de barco, enjoa em barco, eu falo, então não vai. Não vai porque vai enjoar. Porque balança, balança mesmo. Eu dei sorte, a travessia de ida, eu peguei onda só de 3 metros, então foi bem tranquilo, nem sentimos nada. E ainda assim, por via das dúvidas, eu tomei um remedinho para dar uma alegriazinha, para, né, qualquer coisa, meio Sua, sua, prevenção. A sua dica é volta, aceite tudo que te oferecerem, né, para a enjoo. eles têm lá no bar, eu fui com o pessoal, a Sônia Helene que me convidou para ir, e foi o máximo, assim, e eles lá têm tudo preparado. Eu comprei a pulseirinha para botar de enjoo, tomei o remedinho que eles dão, que é um Dramin mais barra pesada ainda. Na volta, aí sim, foram ondas maiores, o barco balançava bastante, e aí muita gente vomitou, enjoou bem, assim. Eu, como tinha tomado remedinho, estava Você, relaxado e respirando. na matéria você disse que você acordou sentado, né? É, teve uma hora que o barco,
O navio estava tão forte assim que eu acordei e eu já tinha me inclinado para frente, bem na cama mesmo. Mas é divertido, no fim das contas também faz parte do negócio, né? A graça é viver essa experiência maluca que é ir para a Antártica e passar por todos os lugares, essas fases da viagem. Então são 2 dias de travessia, e aí você começa a chegar e se aproximar das ilhas ainda, não e você aí começam os passeios e tal, para depois pisar em solo, no continente mesmo, e aí você começa a voltar. Poxa, como que é a chegada? Tipo, eu não faço ideia, nunca fui à Antártica. Quando eu morava no Brasil, eu tive uma ou duas oportunidades, mas não tinha um barco tão legal quanto esse que você foi. Uma que melhorou demais, né? Tem várias companhias marítimas fazendo hoje. Mas a chegada, eu não faço ideia, assim, o que que se enxerga? Então, na verdade, nesses 2 dias de Drake não tem nada, começa a esfriar, apesar de que muita gente acha a Antártica deve estar -50. Não, é exatamente no verão que você pode ir, ali entre dezembro, janeiro e fevereiro, né? Final de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, você pode fazer essas viagens. Aí começa a esfriar um pouquinho, a gente, ali no navio, todo mundo pegou neve, né? Frio, então a sensação é de frio, mas quando venta é que é um negócio. Aí você começa a ver gelo. A primeira coisa que você vê são essas ilhas cobertas de neve, totalmente cobertas de neve. E o que é o mais impressionante de tudo, na verdade, que me pegou muito, são os icebergs. Os icebergs, para mim, são animais, são bichos também, porque eles têm formas diferentes, eles se mexem, eles se modificam, se movem dentro ali da sua coisa. Então, nesse sentido, é muito lindo da água com o branco do iceberg. Você vai tendo visões diferentes daquilo ali e a vida marinha, que você começa a ver baleia, começa a ver golfinho, começa a ver pinguim nadando. Então, parece que você vai recebendo boas-vindas meio desse mundo antártico. Você, quando chegou de cara, já tem atividade? Como que é? Tem um preparo quando chega lá? Eu leio, você diz aqui na matéria que todos os dias tinha uma reunião com uma equipe técnica, né? É, É muito legal porque assim, a Swan Atlantic é formada por biólogos e cientistas, a equipe toda, então eles entendem tudo da vida marinha, tudo da fauna, da flora, de tudo. Todos falam inglês, obviamente, mas tem muita gente que fala espanhol, fala russo, tem gente que fala português, tem de tudo ali. Então todo dia, eles à noite, ali às 7 da noite, antes do jantar, eles fazem uma reunião com todo mundo para dizer o que vai acontecer no dia seguinte. Por que isso? Porque mesmo que eles tenham um plano traçado, a Antártica, tudo muda o tempo todo agora. Então eles até dizem isso, aqui não é uma viagem de turismo, é uma aventura. É um turismo de aventura, na verdade. Então, vamos amanhã na ilha? Vamos. Acordou no dia seguinte, está ventando, tem onda, não vamos mais na ilha. Acabou, não tem mais ilha. Na verdade, agora a gente vai para uma outra. Agora a gente vai mudar os planos. Eles mudam os planos o tempo todo. Claro que eles têm a previsão do tempo, eles sabem mais ou menos o que vai acontecer, mas depende do dia seguinte. Então eles avisam: olha, amanhã a gente está querendo ir na ilha tal, para ver a vida marinha tal. São passeios, todo dia tem 2 passeios. Um na parte da manhã, um na parte da tarde. A gente sai com os botes, eles têm os botes que eles chamam os Zodiacs, que eles saem com esses botes, uns botes super preparados, e levam a gente. Aí pode ser um passeio que a gente fez, por exemplo, não foi para pisar na ilha. Então a gente saiu, entrou na ilha para ver os pinguins, vimos focas, leopardos marinhos, e você anda por aí pela ilha. Um outro passeio de tarde foi para ver iceberg. Então a gente fez passeio só do Zodíaco para passar pelos icebergs, parar nos icebergs. E a gente deu sorte de ver pinguim, iceberg, de ver leopardo marinho, iceberg. Então isso é muito bacana. Então todo dia de manhã e à tarde tem tarefa. Claro que se você não quiser ir, você não precisa ir, você pode ficar. Mas é para isso que você está lá, afinal de contas, né? Então tem esses passeios do dia com os grupos todos. Lá havia um grupo de brasileiros, a gente, obviamente, brasileiro todo se une, a gente começou a fazer os passeios com os brasileiros e tal. Mas
você pode ir e o legal também é um pouco conversar com outro pessoal que vem gente do mundo todo para aquele lugar e meio se entendendo. São as fotos das mais lindas que eu já tirei na vida, não só com o celular, mas com a GoPro e eles também tiram fotos e fazem com imagens com drone, umas coisas maravilhosas. E eles têm o que eu acho bacana do pessoal da Swan Hellenic, é que eles têm um tesão de que a sua viagem seja um tesão. Então eles querem que dê certo. Então se alguma coisa não funcionou do jeito que eles queriam, eles tentam dar um jeito de fazer a viagem ser inesquecível por um outro lado, assim. E eu acho isso muito bacana. Você sente neles o desejo de fazer a sua viagem ser inesquecível. E uma das coisas que dá para fazer é pular no mar. Dá para fazer Eu vi seus stories algumas vezes. Tá aí uma atividade que eu tinha pensado umas duas. Eu já pulei no Ártico, igual você fez também, aquela com a roupa, né? Que você fica flutuando ali no meio do gelo. Mas isso é outro nível, isso que você fez, né? Esse é pular de sunga no mar a 2 graus na Antártica. Aí você tem que estar amarrado por uma corda para não dar um choque. Se por acaso você tiver alguma coisa, eles te puxam de volta. E é um horror. Eu penso que É uma aconteceu dor que você quando eu sente, penso uma agonia da aflição. nas histórias do Príncipe Harry na Antártica, eu penso em não fazer isso. Não, mas ao mesmo tempo, logicamente, é o máximo, né? Você dizer que você nadou ali, você pulou. É muito frio, muito gelado, machuca praticamente o corpo, porque são como se agulhas espetando você assim. Mas é Né, poxa, 3 segundos, né? é, Não afunda muito. cara, é o tempo que você conseguir. Tem gente que pulou de cabeça, tem gente que eu mergulhei reto, tem gente que eu pulei bomba, na verdade. Mas assim que você toca na água, você quer ir embora da água, porque é muito gelado. Eu tenho a foto aqui do momento. Ó. Olha aí! É isso aí, esse sou Esses eu. stories estão fixos aí no seu perfil? Os stories estão, tem também no próprio feed eu postei bastante coisa, então vale dar uma olhada lá, porque as minhas viagens já eu adoro mostrar para todo mundo e torná-las assim acessíveis para as pessoas verem, saberem que viagem maluca é essa. E aí foram 5 dias de passeios e atividades, né? Ou seja, 10 passeios, né? E é bom porque é um navio, esse da Swan Hellenic, que ele tem 50, 60 cabines. Então não é um navio lotado de 100 gente. pessoas, né, em média. 120 pessoas. Ali tinham 105 quando eu fui. É ótimo, que é um número bom também. Aí a comida, por não ter que sempre fazer comida para 10 mil pessoas, a comida também é mais saborosa. Você tem ali bebidas, né? Então os vinhos argentinos e chilenos, que são maravilhosos. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente faz tanta atividade, acorda tão cedo, que chega à noite, você janta, você quer dormir, não quer ficar bebendo, porque na verdade amanhã de manhã tem mais passeio, sabe? Você acorda em média para as atividades? Olha, a princípio umas 7 da manhã, eles anunciam, eles acordam você com um chamado de Good Morning, everybody, que tem o alto-falante nos quartos, né? Eu não consegui fazer o passeio do caiaque, porque dá para fazer o caiaque, você tem que se inscrever no caiaque e ser sorteado. Eu fui sorteado para fazer o caiaque, porém não conseguimos nenhum dia bom para sair caiaque. Teve um dia só que saiu o caiaque, mas aí você tem que fazer uma escolha, porque assim, eu passei do caiaque para, sei lá, são 10 pessoas só que fazem, mas essas pessoas deixam de fazer o passeio destinado aos outros todos. Então, lógico, é um caiaque maravilhoso. Você está ali no meio andando na linha reta do mar, né? Mas talvez você deixe de fazer algum passeio que pode ser útil. Mas o que todo mundo recomenda é tem que fazer o caiaque, tem que fazer o caiaque. Eu tentei fazer, não consegui por conta do tempo. Porque o tempo vira, de repente tá sol, venta, tá chuva, quando vê tá frio, quando vê abre. Tem uma coisa um pouco maluca assim de atividade dentro do navio, porque assim, justamente por não ser um navio de turismo e sim de aventura, a única atividade mesmo que tem são piscinas, né? Você tem uma jacuzzi,
na frente do navio, na proa, e você tem uma jacuzzi também, não, minto, na popa, na pontinha do navio, e você tem também uma piscina, uma sauna, que tem ali uma piscininha também quente, as piscinas quentes, obviamente, para você ficar ali enquanto tá friozinho nevando. Tem academia, olha que legal, eu fiz exercícios lá. Dica aqui de levar o aparelho, né, para malhar. Então, lá, assim, você tem todos os aparelhos de exercício físico, pesos e tal. Você tem uma uma salona, se você quiser trabalhar, levar coisa para fazer e tal. A internet é meio flutuante, assim. Às vezes funciona bem, às vezes funciona médio, às vezes funciona muito bem, porque lógico, você está no meio do nada, assim, né? Então tem momentos e momentos, mas está lá disponível. Quanto mais perto da Terra, melhor, obviamente. Você tem massagem, então é a única coisa que você paga por fora é a massagem. Então você pode agendar as massagens. Igual você faz com antecedência? Já assim que eu pisei no barco, eu já marquei 2 massagens, uma na ida e uma na volta, para não ter erro. Então você tem essas atividades assim, mais de relaxamento, de atividade do corpo e tal, mas não tem bingo, não tem brincadeira, não tem cassino. É isso, é para você fazer atividade, jantar, ir para o quarto dormir, um quarto super confortável, com varanda, um aquecimento, tem sofá. Então, assim, fiquei até surpreso com um bom banho, tem um chuveirão bom, que às vezes navio você vai tomar uns banhos meio só aquela negocinho para se lavar aqui. Não, esse tem um chuveirão gostoso para tomar banho. Então, no fim das contas, realmente é um barco de luxo, assim. Você tem tudo ali para você. Bom, como está tudo incluso ali de comida, você tem comida o tempo todo, bebida o tempo todo, tem um bar funcionando. Para se você, né, porque o legal também é perguntar para as pessoas o que vocês viram, o que vocês, né, ter essa interface. Se não quiser se comunicar com ninguém, não precisa. Mas se comunicar é legal também, para saber o que as pessoas viram, como é que foi o passeio delas. Papos, né, com quem você conhece a bordo, porque eu adorei que você colocou aqui que você está destinado ou condenado a passar 10 dias com aquelas pessoas, né? Então é bom. É isso. Você não tem como sair dali mais. São 10 dias com aquelas pessoas. E aí você vai puxando os assuntos, você vai jantando e conversando e vendo gente do mundo todo. Então é gostoso. Mas eu fiquei muito encantado assim com as paisagens. Isso também é muito gostoso. Você tá no navio, enquanto o navio tá indo de um ponto para o outro, você ficar lá de fora com um cobertorzinho assim, tomando um vinhozinho, vendo a paisagem passar, é demais, é demais. Uma coisa que me chamou a atenção na tua matéria foi a quantidade de bicho que você viu e a proximidade, né, que você chega dos animais. No Ártico, que é o cenário que eu conheço, que você já foi também, a gente não chega tão perto assim de nada, né? Isso é uma diferença que você notou? O que eu sinto é que a vida... Você vê muita coisa mesmo, você vê muito bicho, né? O tempo todo. Lógico, aí é natureza, né? Então, às vezes, você pode dar umas sortes ou uns azares. Então, por exemplo, eu dei um azar porque no dia que a gente ia visitar a ilha dos elefantes marinhos, estava tudo certo, um sol lindíssimo, as ondas estavam grandes, a gente não conseguiu descer do navio e ver os elefantes marinhos, infelizmente. Então, a gente perdeu um passeio, digamos assim, mas aí, lógico, é natureza, não tem o que fazer. Mas a gente viu muita baleia, época de baleia. Todo mundo lá conseguiu ver muito bicho. Pinguim é zebra. Pinguim você vê pra caramba. Cada um puxa uma marcha. Assim, eu queria ter visto as baleias mais de pertinho. Eu vi do navio, queria ter visto do Zodiac. Não vimos, mas a gente viu muito iceberg num lugar em que o cara falou que não passava lá há muito tempo, e a gente conseguiu passar no meio dos icebergs e ver focas em cima do iceberg, uma coisa que é mais difícil, assim. E o chegar perto, é só um tomar cuidado, porque quando a gente fala chegar perto, as pessoas podem ver isso aí, você pega o pinguim e joga pro alto, Deus me livre. É super rígido, assim. Gente fazendo observar os bichos, né? Você não pode chegar pertinho.
Não pode pegar a capivara para criar, nem pegar o pinguim para criar para você. Então, você tem que se manter uma distância, porque você que está invadindo o lugar dele, né? Então você tem que esperar. Se o pinguim está vindo, você tem que parar, esperar o pinguim passar e passar em seguida. Não dá para interagir com o bicho de perto. Mesmo a foca, ela está ali, a gente mantém a distância de 5 metros da foca. Pode chegar lá na foca, pode abraçar a foca, tirar uma foto. E eles têm uma No preocupação caso muito da grande. foca, não é nem recomendado, né? Bem desafiado. Exatamente. Exatamente. Ô, Porchat, E mas tem uma coisa assim, assim, por exemplo, eles dão botas lá, as botas todas para ir nas ilhas deles que cedem, e aí você, antes de sair do navio, você passa por um processo de desinfectação da sua bota, e quando você volta da ilha, também desinfeta. Você passa num detergente lá qualquer e ainda por cima lava. Justamente para você não levar nada para lá e não trazer nada de lá. Eles dão um casaco, isso é muito legal do Sonelec, eles dão um casacão maravilhoso para você, que é seu, que eles te dão mesmo, que é gostoso que barra o frio, né, que é impermeável, porque molha muito. Esse passeio no barquinho voa muita água em você. E você não quer ficar molhado na Antártica, realmente. você se queimou? Sim, tem que passar protetor solar só no rostinho, né? Porque você tá com o gorro, você tá com o cachecol, você tá queimado aqui, mas essa região aqui, quem não passa protetor, fica queimado em 2 horas, tá vermelho, porque o sol reflete, é o sol do polo, e ele reflete na neve, vem em você, no iceberg, vem em você, então precisa levar protetor solar. Teve gente que se queimou embaixo do nariz. Eu nunca pensei em passar protetor solar aqui. Eles falam isso, passe protetor em todas as áreas que pode pegar sol. Então, se só isso aqui vai passar, passe em tudo aqui, embaixo, em cima, na orelha, no lugar que tiver de fora, porque vai queimar e vai ficar vermelho no dia seguinte. Porque a gente está realmente no lugar extremo, assim. E é muito ruim que você fique queimado com a cara machucada no fim das contas, porque no dia seguinte tem mais passeio, e você vai pegar chuva, você vai pegar mais sol, você vai pegar neve, você vai pegar vento, e venta, e venta, e venta. E você precisa estar preparado. Então, leve camadas e camadas, camadas de roupa, nunca demais. Calça impermeável, eles vendem lá no navio algumas coisas, você até pode comprar, mas o ideal é você já ir com uma calça impermeável daquelas bem quentinhas mesmo, para não. Porque quando você está no Zodíaco, vem a água e molhar a calça. Não é o ideal. Leve térmicas também. Quanto mais quentinho você ficar, melhor, mais tranquilo vai ser seu passeio. Poxa, conta uma coisa. Eu queria que você falasse sobre essa foto aqui. Isso é interessante. Tem alguns navios abandonados, assim, navios naufragados que lá ficaram e que acabaram virando um ponto turístico também, né? Porque fica cinematográfico, assim, ele todo corroído, todo enferrujado, no meio do nada, assim. Então a gente dá umas voltas ali com o Zodíaco, se aproxima para ver pertinho o navio. Então tem também essas coisas, interferências humanas que lá ficaram, que a gente acaba vendo, estando junto lá, né? E esse é um navio que estava lá abandonado, que vira um ponto. Você acha que a galera que foi, ela estava meio que preparada para esse tipo de turismo que mantém o lugar intocado? Você sentiu que as pessoas estão buscando isso, estão com isso, estão mais conscientes da necessidade disso? Tem uma coisa que é a seguinte, se a pessoa está indo para a Antártica, geralmente essa pessoa já viajou para outros lugares, ela já viveu algumas experiências. É até uma coisa que o pessoal da Sonelec fala, assim, não pense em Antártica como o destino só para depois que você já viu 50 países. Pensa antes, a gente está do lado, a Argentina é do nosso lado, a gente tem possibilidade. É uma viagem que você pode unir com o Ushuaia, inclusive, com a Patagônia, Argentina e chilena, que pode ser o máximo, mas não deixa só para daqui 40 anos, depois que eu conhecer coisa que eu vou. Porque é uma viagem que é para todo mundo. Quer dizer, talvez não seja para gente que enjoa em barco, mas é uma viagem que dá para ir, dá para fazer. Então, quando
as pessoas que vão para lá, elas estão já um pouco esperando, mas ninguém sabe exatamente o que vai encontrar. Isso que é muito legal. Não só que cada viagem é uma mesmo, porque os icebergs mudam, as baleias mudam, os bichos mudam, mas porque a gente não está, mesmo eu tendo lido tudo, mesmo tendo ido participar de palestras do Anna Hellenic, mesmo tudo isso, chega lá na hora, tudo é diferente. Tudo é caramba, que loucura, olha o que está acontecendo, que coisa maneira. Então tem uma coisa assim, eu percebo todo mundo se surpreendendo muito com o que está encontrando lá. Sustentáveis, né, no barco. Você comentou que é baixo poluente, ar-condicionado é sustentável. Achei interessante isso. Não são muitos os barcos assim, porque a indústria marítima é uma das que mais poluem, né? Eles pensam muito nisso, ainda mais por ser um navio que vai para a Antártica. A Antártica é muito, bom, inacessível e é pouco explorada, então por isso mesmo, qualquer impacto ali pode destruir tudo, pode fazer com que a vida ali não exista mais. Então eles são muito conscientes e preocupados com isso, justamente para a gente poder impactar o menos possível com as nossas sobras humanas, assim, né? Então isso é tudo muito pensadinho, assim, justamente, tanto que na próprios passeios, quando a gente salta nas ilhas e mesmo no continente, logicamente você não pode levar nada para casa, claro, eles não deixam nem você sentar. Fique em pé porque você não vai interferir aqui nessa natureza e no que está acontecendo. E no barco a mesma coisa, eles têm, o tempo todo eles estão contando para a gente e falando em todas as reuniões sobre a vida marinha. Qualquer uma das pessoas que trabalham no barco, se você chegar tudo bem, teve um cara lá, Ian, que eu queria perguntar, eu queria ir para Galápagos, que é até a minha próxima viagem agora. E aí eu comentei por alto e alguém falou, o Ian, ele é ótimo de Galápagos. Aí eu encontrei com um cara lá, ele era um dos biólogos lá. Eu falei, eu quero ir para Galápagos. Ele, então vamos jantar hoje, que daí eu vou te explicar sobre Galápagos. E aí ele sentou comigo, jantamos, e ele explicou tudo de Galápagos, como é que era, como ir, o que tinha de legal. Então, assim, eles estão muito interessados em gente que se interessa. Eles querem que você tenha uma experiência também assim, por isso que eles querem que dê tudo certo, tudo funcione, que o negócio seja seguro para todo mundo. E com relação às atividades, 6 dias de atividades que você teve, uma só foi cancelada. Mexeu com a viagem? Mexe porque assim, você já tá lá, você já tá na Antártica, pô, já tô longe pra caramba, aí perco um dia, mas é porque tem uma coisa que assim, não tem o que ser feito, né? Não perder um dia porque o pessoal falou não quero. Perder um dia porque tava ventando, não era seguro sair de barco. E os caras tentaram de tudo, eles mudaram o barco de lugar, eles se ajeitaram, e eles mostraram a câmera, eles mostraram um filminho depois dos guias tentando. Balançava muito, era perigoso, porque não pode correr nenhum risco ali. Se você cai sem querer na água, é uma cagada, é um negócio terrível. Então eles prezam muito pela nossa segurança. A gente até fala, não, mas a gente topa, a gente vai. O cara fala, não, mas não dá, não pode, não pode, a gente não Vamos dar um sabe. A gente jeitinho. vai para uma ilha. Porque a gente vai para uma ilha. Vai que, pô, chega na ilha e depois da ilha não dá mais para ir embora, sabe assim? E aí a gente perdeu esse dia. Claro, ia ver elefante marinho. Eu nunca vi elefante marinho na vida. Então ali ia ser o momento do elefante marinho. Então eu tive 4 dias de passeios, na verdade, completos. E o 5º dia de passeio foi cancelado por conta disso. A gente ficou no navio. Então foram 2 dias para ir, 4 dias de passeio, 1 perdido e 2 para voltar. Lógico, teria sido mais uma história para contar, né? Mas assim, no final, o saldo da viagem foi surpreendente. Não acho que esse Foi. dia. Eu imaginei Não, que eles é colocassem outra inesquecível. atividade, mas entendo, né? Se vocês já Não estão, tem outra atividade. Você não já pode estão sair do lá, né? barco. Sim. O que eles tentam fazer é o seguinte, bom, então como a gente não conseguiu sair do barco, vamos com o nosso barcão fazer um caminho mais bonito, por um lugar, de repente, mais fechado, para vocês conseguirem ter uma visualização melhor e tal. Eles tentam o máximo fazer, porque eles não querem que a gente fique chateado, eles querem que a gente goste, lógico. Foi uma viagem surpreendente, eu fiquei muito encantado.
Queria ter visto mais bicho ainda, porque eu sou o maluco dos bichos assim. Mas é uma viagem muito única. É muito especial, assim, ver os icebergs, aquelas paisagens todas, poder estar imerso num lugar inóspito, que as pessoas não vão muito, não há hordas de turistas ali. Isso é muito diferente, é muito mágico. E o que é impressionante é isso, que no fim das contas é muito acessível. Claro que não é uma viagem barata, não é. Quando eu digo acessível, é não no sentido financeiro, porque é uma viagem, um valor salgado, enfim, mas também é isso, né? Mas é acessível no Meu sentido de custa que mais, dá para né? ver tudo. É, mas é aqui do lado, é aqui do lado. Poxa, aí na volta, quando você sabe que você tem aqueles 2 dias de novo para cruzar o Drake, qual que é a sensação? Então, esse é que é o negócio. A volta o pessoal fica já apavorado, já como na ida já meio passou mal, todo mundo volta meio chapado. Eu acho Todo que mundo toma o remédio e já volta dormindo. eu entraria na fila do Dramin 2, 3 vezes, eu acho. É tipo isso, é tipo isso. Há uma tensãozinha assim de agora e a volta, como é que será que vai ser o Drake? Mas é isso, os caras também não querem que a gente pegue um Drake ruim. Então eles conseguiram antecipar, como a gente perdeu esse quinto dia, o cara falou, então já vamos voltar hoje, porque o Drake vai estar ruim daqui a 2 dias, então a gente consegue evitar que pegar umas ondas. O cara foi por um outro caminho. Então funcionou assim também. O capitão fica tentando fugir desse Drake maldito. Sobre a passagem do Drake, eu olho o mapa e aí eu imagino, cara, aquele pedacinho, para demorar 2 dias para cruzar, imagino que é o mar, né? É o mar mais. Eles não chamam de perigoso, mas eles chamam mais difícil ou mais complicado de se atravessar do mundo todo. Assim. O navio é super resistente, o navio aguenta onda, sei lá, de 25, 20 metros, um negócio assim meio Você pegou de 10, impossível. né, nessa viagem, A 10 gente pegou metros. de 8, a gente pegou de 7, na volta 7, eu peguei 7 ali. O que foi tranquilo, porque as pessoas tendem a pegar 10. Triangle of Sadness, aquela cena antológica. Para virar aquilo. Eu ainda bem que eu assisti esse filme, ainda bem que eu vi o filme depois. Bom, das viagens que você fez, você considera que essa é uma das mais inóspitas? Ah, é. Essa é das mais diferentes e mais específicas também. Porque você não tem que planejar nada, você tem que planejar ir e os caras lá planejam você. Então também tem isso. Você leva a tua roupa de frio e se joga. Que lá eles vão te dizer o que vai acontecer, o que você vai fazer. Também é interessante, é um estilo de viagem, né? Mas é um dos lugares mais diferentes que eu já fui na vida. E quando eu conto para as pessoas, onde é que você foi? Eu falo para a Antártica, as pessoas imediatamente elas nem imaginam que é possível ir para a Antártica. Como assim para a Antártica? Eu falo, vamos, vai que é legal. Muito, mas foi nos últimos anos isso, né? Você pensa na Antártica, uma década atrás, tinha uma, duas empresas que eu conheço que fazia nesse estilo que você foi. Hoje tem essa Sona Helene que veio revolucionando. Eles estão fazendo uma campanha super bonita no Brasil. Muita gente que eu conheço foi depois que você fez a viagem já. E eu conversei com uns amigos que são agentes de viagem, me falaram que está bombando, assim, que é um dos destinos da vez para o brasileiro agora. Isso é legal. Super, super. As pessoas descobriram isso, né? E é um navio também que, obviamente, ele faz outros lugares. Depois que termina a temporada aqui, ele segue, ele faz a costa da África, que deve ser muito legal também. Você Ele, sabe, né? a Nesse seu Corina navio. acabou de fazer, né? Passaram por os lugares. Eu trabalhei com África, tipo, mais de década. A Corina viu coisas em uma viagem que em, sei lá, 15 anos trabalhando com a África do Sul, eu não vi. É muita coisa legal. Uau! Aquela costa oeste da África, né? Aquilo deve ser É, maravilhoso, assim, tipo, de vivenciar. Quase o que você fez, é um lugar que não vai ninguém, né? Não é está isso. aberto para o turismo. Isso foi demais, assim. Eu lembro de ter visto, a gente teve uma reunião semana passada, 2 semanas atrás, quando elas retornaram. Por mim, ficaríamos mais horas conversando. Eu vejo a hora de encontrá-la para saber mais da viagem. Exato, exato. Poxa, e com relação à preparação, precisa se preparar para ir? Assim, tipo, tinha gente. Qual era o público do barco, a sua turma, esses 60 e poucas pessoas que foram com você? São pessoas que querem uma viagem diferente,
que querem ir para um lugar esquisito, digamos assim. É, precisa preparar. Tudo, né? Muita gente que já ticou várias boxes. Muita gente já foi em muito lugar. E o preparar, na verdade, assim, é isso: é o remédio para enjoo, é a roupa de frio, é a térmica, é a roupa impermeável. Você, lá tem lavanderia, então você pode lavar suas roupas também de graça, então é ótimo que você bota lá. É uma super mala, né? Você não precisa levar nada. Meio que Então, as trocas de até roupa. levei Eu levei até mais coisa do que precisava, porque, por exemplo, casacão. Eu levei uns 2 casacões de neve. Não precisa, eles te dão o casaco fundamental. Você precisa ter as roupas de baixo. E aí é isso: a sua camiseta, um casaco, um fleece, um casacão de lã e o casacão de neve mesmo. Bota, por exemplo, não precisa, porque eles te emprestam a bota. A única bota que você pode usar é a deles. Então você não precisa levar 3 botas para usar lá. Então, isso deixa a sua mala mais leve também, te resolve. É, as roupas você. Não tenha dress code para jantar, né? Não seja formal. Não, Não, não imagino. tem, não tem jantar com o capitão, todo mundo de smoking, porque não é para você estar bonito lá, é para você estar confortável. Então, você vai, um cafezão da manhã muito gostoso, e aí você vai, a gente já vai pro café da manhã já vestido com a roupa, todo capenga, com a roupa de ir pra lá, com aquelas roupas de neve gigante, todo mundo, ninguém tá querendo estar bonito lá, as pessoas estão querendo estar confortáveis e aquecidas, assim. Então é um pouco isso, não precisa levar tanta coisa na mala, porque eles dão coisas lá, mas é bom dar uma programada é, nesse lugar, assim, de preciso do meu remedinho, preciso do. Porque você não tem acesso a mais nada. Você não pode dizer, quero na hora comprar alguma coisa. Não tem nada, não tem que comprar nada. Entendeu? Você meditou e jogou baralho. Pois é, a sorte é que eu levei um Uno. E aí os brasileiros todos se juntaram para jogar um Uno. Isso ajuda, porque também se distrai, principalmente na passagem do Drake. São 2 dias chatos, assim, né? Porque não acontece nada, você não tá vendo nada. Então o pessoal, a gente, os brasileiros, nós nos juntamos e como eu tinha levado um Uno, a gente jogou o Uno sem parar e ainda entraram os gringos para jogar Uno com a gente. Você disse na matéria que é para levar um livro, baralho e é isso. Porque gadget não vai funcionar se não tiver internet, né? Não tem jeito. Exatamente, nem adianta. Claro, você levar seu computador para escrever alguma coisa e tal, mas o livro é bom porque em vários momentos você dá uma descansada, depois você volta do passeio, às vezes você toma um banho gostoso e fica do lado de fora lendo o livrinho enquanto passeia por aquelas paisagens maravilhosas. Então eu recomendo o livro, um baralhinho, porque vai que e, e vai O tranquilo, baralho é vai. desculpa para fazer amizade também, pelo jeito, né? Exatamente. E aí tira muita foto, aproveita, porque é uma viagem incrível. Eu recomendo a todo mundo. Bom, quero ver mais das suas fotos da Antártica. A gente precisa mostrar mais isso aqui. As que a gente colocou na matéria são incríveis. Quem não viu a matéria ainda, que está na revista Unquiet, eu estou mostrando aqui direto para vocês. Entre em contato com a gente para assinar. Mas, poxa, eu queria saber de fora Botsuana e você deu a dica aqui que está indo para Galápagos e Botsuana. Tem mais coisa no radar que você está viajando adoidado, né? Tô... Não, Botsuana eu não falei não, tu inventou agora da cabeça maluca. Eu, Você não vai eu no falei só Botsuana? Galápagos. Botsuana eu até já fui. Mas eu vou para Galápagos agora em junho, uma viagem que eu vou fazer com meu pai e 2 das minhas irmãs. É uma viagem de 10, 12 dias, que a gente vai ficar em barco também e vai ficar no hotel, no Picaia, lá numa das ilhas lá de Galápagos. Estou bem animado com isso. É daqui um mês, é exatamente daqui um mês. Acho que vai ser demais. Já estou planejando a minha turnê pelo Canadá, que eu não conheço o Canadá. Então também já quero conhecer o Canadá, pelo menos passar uns 3 dias ali em Toronto, 3 em Montreal, 3 em Vancouver, para conhecer gostoso mesmo o Canadá. E já estou começando a pensar na minha viagem de fim de ano, finalmente conhecer a China. Fazer a China, Taiwan, Tudo, Hong né? Kong e a Coreia do Sul, fazer esse pacotão. A China eu quero para ficar ali uns 25 dias, assim. Tava com medo de, será que no inverno vai ser ruim? Mas me parece que não. Me parece que o inverno, claro, é frio, mas que é bonito. É até bom que a China está um pouco menos cheia, porque vazia nunca tá.
Então eu já estou começando a planejar essa viagem de fim de ano. A Tailândia tá uma delícia essa época. Como é que é? A Tailândia tá super legal essa época. É, é porque na verdade tem uma coisa que é o seguinte, eu quero passar um mês na China. Então, eu não tenho no meio do ano. Eu não consigo passar assim em agosto. Eu só tenho onde são as minhas férias mesmo, né? Que é dezembro, janeiro e fevereiro, que é invernão, o inverno pesado. Mas, sabendo disso, indo precavido, não é uma coisa. Eu acho que talvez o inverno em Nova York seja mais chato, mais frio e mais difícil de suportar do que o inverno na China. Claro, se eu for para as montanhas, se eu for lá Vai para a muito pro China, norte. né? Sim, claro, claro. É. E aí, Eu adoro o mas mesmo Japão no Pequim, inverno, Xangai. sabia? Eu fui também 2 vezes no inverno. Eu acho a Coreia do Sul deve estar a mesma temperatura que o Japão, a China, um lugar ou outro vai estar mais frio. Mas quem foi para a Antártica, quem já foi para o Ártico, quem pula de sunga e fica mais de 3 segundos naquela água, eu acho que você pode ir Tem para razão. qualquer lugar agora. É isso, é isso. Essa é a minha ideia, essa é a minha ideia. Legal. Poxa, bom, eu vou dar o serviço aqui da Unquiet e eu queria que deixar todo mundo convidado aí a assistir tua peça em São Paulo. O time da Unquiet que foi falou para eu tô morrendo de vontade de ir logo pro Brasil antes que você saia de cartaz. Vou ver se eu consigo pegar o final do espetáculo. Fala de novo um pouco para a gente da sua peça, por favor. Boa. Na verdade, falar para todo mundo continuar assistindo Que História é Essa, Porchat, toda terça-feira no GNT, toda quarta-feira na Globo, e ir lá no Shopping Eldorado assistir o Histórias do Porchat, minhas histórias de viagem que estão rolando de sexta a domingo no Teatro das Artes Shopping Eldorado. Entra lá na Simpla para comprar o ingresso pela internet para facilitar a vida de todo mundo aí. E adoro, como sempre, participar da Unquiet e escrever as matérias. Daqui a um mês deve sair a minha da Zâmbia e do Zimbábue. Então fiquem atentos por aí. Obrigado, Sadal. Sempre bom falar com você. Obrigado. Eu vou terminando por aqui, pessoal. A Unquiet está disponível na plataforma revistaunquiet.com.br. Vocês também podem solicitar via o perfil da Unquiet no Instagram a assinatura da revista para receber essa revista lindona impressa aqui. A última edição tem essa matéria que a gente conversou aqui hoje, Porchat na Antártica. Olha essa foto. Mostrei das imagens aqui durante o nosso bate-papo. O bate-papo da Unquiet é um patrocínio do Banco C6, da Mitsubishi, e hoje a gente agradece especialmente a Swan Hellenic e a Xmart, nossos amigos Bruno e Marisa Viana, que fizeram esse gentil convite para o Porchat, são sempre muito carinhosos com a gente. Pelo que eu vi, trataram ele bem lá na Antártica. Opa! Não deu elefante marinho, mas estava tudo certo. Jogaram ele na água, jogaram ele para fazer esse mergulho, tá valendo. Porchat, e para finalizar, o que é ser Unquiet para você? Ser Unquiet para mim é nunca estar satisfeito. Você não tá. Com viagem você não tá. É sempre buscar alguma coisa nova, diferente, que tente preencher esse vazio que a gente tem aqui dentro. O bate-papo fica disponível no perfil da Unquiet. Quem curtiu, envia aí para os amigos, pode distribuir à vontade. A gente deixa salvo daqui a pouquinho lá no perfil. Porchat, obrigado de novo. Nos vemos em breve. Você falou da Zâmbia agora, eu falei assim, nossa, se eu falo que eu estou em Amsterdã, fico confundindo essas coisas, as pessoas pensam besteira já. Ele foi para a Zâmbia, achando que ele vai para Botsuana. Quem sabe você retorna a Botsuana. Acho que deve ter alguma coisa acontecendo em Botsuana aí para você já. É verdade, é verdade. Bom, queridão, obrigado. Até a próxima. Beijão, Valeu, até mais. Porchat. Valeu. Beijo, pessoal.